Olá, gente. Hoje estamos aqui com mais um Pod OESM. Eu sou Bruna, essa é a Gabi. Estamos hoje com um convidado muito especial, que não é ninguém menos do que a Delone. Olá, Delone. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? E aí, beleza, Bruna? Beleza, Gabi? Tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouco da minha trajetória profissional, um pouquinho sobre empreendedorismo e estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem à vontade, meninas. Tudo bem. Vamos começar com algumas perguntas, sobre o projeto, de empreendedorismo. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a sua área de atuação e quais são os serviços, que a sua barbearia oferece? Então, como a Bruna disse, eu atuo aqui no bairro já há bastante tempo. Tenho um comércio aqui na região que é do segmento de barbearia. E lá, como o nome já diz, nós prestamos serviços para o público masculino. E ainda que tenhamos uma gama de serviços, eu vou focar aqui nos principais, no carro-chefe, que é corte de cabelo e barba masculina. E tem ainda um serviço que nós somos destaque na região, que é o corte kids, o corte infantil também. Esses são os principais serviços que a gente presta lá, Bruna. Então, eu vou começar a falar sobre a segunda pergunta. Você considera que a procura do público masculino na área da estética tem aumentado nos últimos tempos? Com certeza, Gabi, sem dúvida nenhuma. Vocês duas que estão aqui, vocês podem, vocês mesmos dar esse feedback para mim. Vocês notaram? Vocês estudam, vocês têm amigos homens, Sim. Vocês têm familiares homens. Sim. Vocês notaram nesse tempo o quanto mudou a rotina do homem nessa questão, procurando por serviços estéticos? A Gabi mesmo pode falar. Gente, é legal eu estar aqui porque eu, por exemplo, conheço a Gabi há um tempão já, os pais dela, o pai dela é cliente lá da barbearia, o irmãozinho dela também. A Bruna é quase minha prima, é minha prima, na verdade, de segundo grau, e daí a gente está tudo em casa. Então eu vou usar elas como exemplo aqui, porque eu vou ilustrar para vocês. Seu pai, Gabi, ele cortava cabelo de tanto em tanto tempo antes, não era? E hoje, como que é? Toda semana, se tiver vaga, ele vai. Pra vocês verem. Antes, o pai dela, ele cortava cabelo de mês em mês, às vezes 2 meses, demorava bastante. Mas olha como foi mudando essa realidade. Hoje, os homens estão mais preocupados com a estética, sim. Então, não tem como dizer que é mentira, é uma verdade. E isso traz espaço pra gente, empreendedores desse ramo, investir mais nisso. Sim. Então, sobre o corte, de cabelo kids, a gente queria saber, porque venhamos e convenhamos que cortar cabelo de criança é muito difícil, certo? Porque a criança chora, a criança faz birra e todo aquele processo. Quais são, assim, os métodos que você usa na sua barbearia para não tornar aquele momento para os pequenininhos tão maçante? Perfeita pergunta. Na verdade, não são métodos, é um método. E como surgiu esse método? Foi na prática. Claro, a gente estuda um pouco. Hoje a gente tem muitas ferramentas para estudar. Inclusive eu apelei para criar esse método em muitos momentos para psicologia infantil. Tive ajuda de amigos da área e também hoje a gente tem acesso a conteúdos na internet, livros sobre o comportamento infantil. Então foi ferramenta que ajudou a gente, uma delas. Mas a principal é a experiência ali, a vivência no ramo. A gente viu o que dava errado e o que dava certo. Tinha criança que chorava e a gente usava uma técnica, a gente usava uma brincadeira, algum artifício específico e ela acabava ficando mais quietinha. A gente, dá para replicar isso. Com a outra criança a gente tentava a mesma coisa e às vezes dava certo com ela também. E assim sucessivamente. Quando eu vi, eu tinha desenvolvido um método. E como você falou, realmente, por não ser fácil, outros profissionais acabam correndo disso. Quando você leva uma criança, às vezes, em um estabelecimento, uma barbearia, às vezes tem barbeiro que se esconde. Torce para a criança não entrar. Não, passa direto, passa direto. Comigo nunca foi assim. Eu sempre tratei as crianças com muito respeito. Eu sempre entendi o lado delas, que elas não estavam chorando simplesmente por pirraça, mas é por medo, por desconfiança. E aí o que eu tinha que fazer? Ganhar a confiança delas e demonstrar que elas não precisavam ter medo. E aí a gente foi desenvolvendo alguns métodos. Eu me tornei especialista no atendimento infantil por todos esses fatores aí. Quanto mais crianças vinham, mais eu dava conta, não liberava nenhuma sem cortar. Quando eu vi, a demanda era tão grande que eu precisei montar uma equipe. E toda a minha equipe eu repliquei esse método.
algumas das coisas que eu disse aqui, inclusive outras, eu tenho tudo anotado, uma metodologia pronta, e todo barbeiro que entra para trabalhar comigo, ele pega aquela metodologia, ele é treinado nela, e eu já digo de cara, ó, corta cabelo de criança? Ah, não corto. Tá disposto a ser treinado para conseguir cortar? Tô. Então pode trabalhar comigo. Se não tiver disposto, nem lá dá para trabalhar, porque é uma demanda muito grande que a gente tem. Entendi. O que você pode destacar sobre empreendedorismo? Desculpa, gente, a Fica à palavra vontade, trava-língua. Empreendedorismo e que negócio, que ações você considera que foram empreendedora no seu negócio? Então, eu falei bastante sobre empreendedorismo na outra vez que eu vim aqui, a gente deu uma palestra exclusiva falando sobre isso. E o tema que o colégio deu para aquele evento foi inovação e empreendedorismo, eu lembro até hoje. E empreendedorismo é exatamente isso, tem a ver diretamente com inovação. E as ações, né, que eu tive ou que eu tomei no meu ramo em que foram empreendedoras, eu posso dizer algumas, principalmente na área da inovação. Hoje a gente tem uma barbearia que talvez ninguém fosse imaginar que estivesse em Vila de Cabo, na nossa região. Porque o poder aquisitivo da população é menor. Então, quando o empresário, não só do meu ramo, mas em qualquer outro, quando ele cresce um pouco, ele pensa logo em quem? Alcançar outro público, com poder aquisitivo maior. Ele pensa em poder cobrar mais pelo serviço dele. E aí, ele acaba indo para uma outra região onde tenha esse público. E, como eu disse, ao colocar uma barbearia com o porte da nossa barbearia aqui na região, para mim esse foi um traço de empreendedor mesmo marcante que eu tive que dar e que eu tive que tomar. Então, a barbearia que a gente inaugurou aqui nessa região, com a estrutura que ela tem, eu acho que foi até hoje a maior inovação para a região e para a minha carreira também. Então, eu definiria dessa forma a sua pergunta. Bom, como você descreveria a sua relação assim com seus funcionários? Muito boa pergunta. Só isso aí daria um podcast. Falar sobre a equipe. É algo muito importante. E aí eu já quero deixar bem definido aqui que a gente lá tem 2 categorias de trabalho, tá? E para quem é empreendedor que talvez vai assistir esse vídeo, é importante se atentar para isso. 2 categorias. A primeira, eu tenho funcionários mesmo, sim. Mas a maioria das pessoas que trabalham comigo trabalham num outro regime de parceria. Os barbeiros, por exemplo, eles não são meus funcionários. Eles têm o CNPJ, a lei que regulamenta o trabalho dos barbeiros, hoje não só dos barbeiros, mas dos profissionais da área da beleza, é uma lei que foi criada em 2016. Se chama Lei do Salão Parceiro, em que o profissional da área da beleza, ele não é funcionário do estabelecimento. Ele cria um CNPJ e o CNPJ dele presta serviço para o CNPJ da empresa, no caso da minha barbearia. Então, os meus barbeiros, eles são uma empresa dentro da minha empresa, de menor porte. Eles prestam serviço. E aí existem algumas coisas que eu não posso fazer, senão vai configurar vínculo trabalhista. Então, eles têm uma liberdade maior do que um funcionário de carteira assinada, CLT, por exemplo. Então, os barbeiros são assim. E eu tenho também funcionário de fato. Se eu chamar o meu barbeiro de funcionário, meu contador, por exemplo, o advogado trabalhista, puxa a minha orelha. Porque eles não são meus funcionários. São parceiros, profissionais parceiros. Mas eu tenho um posto hoje de trabalho lá na empresa que é de recepção. Aí eu tenho uma recepcionista de carteira assinada, assim, e ela é minha funcionária. E a relação, aí sim, a resposta é de fato. A relação com a minha equipe, ela tem que ser a melhor possível. Por quê? Porque eu entendo que nenhum empreendedor vai escalar o seu negócio. O que seria escalar o negócio? Para ficar bem claro para quem está ouvindo. É quando você consegue dar conta de mais demanda de clientes e aí você vai precisar de mais pessoas trabalhando com você. Quanto mais pessoas trabalhando com você, mais clientes você consegue atender. E isso gera escala. Então, sem pessoas trabalhando com você, você não consegue gerar escala, você não sai do lugar. Então, eu diria que o que tem mais importância em qualquer negócio são as pessoas. A minha equipe é o que eu tenho de mais importante hoje. Logo em seguida, os clientes, óbvio. Um é a razão do outro existir. Porque eu tenho muito cliente, eu preciso de uma equipe. E
Porque eu tenho uma equipe, eu consigo dar conta de todos esses clientes. E é essa relação que a gente tem. Precisa ser boa. Que lindo, né, gente? Que chefe bom, né? Isso aí, gente. Dê a impressão de vocês sobre o que vocês acham das respostas que eu tô dando, tá bom? Ai, tá sendo muito boa. Mas, ó, agora a gente vai pra uma parte aqui do podcast. A gente vai fazer tipo uma brincadeira aqui com você. Nesse pote aqui, a gente tem algumas perguntas. Tem uma caixinha de perguntas aqui. Entendi. Você vai pegar uma pergunta, um papelzinho aqui, vai entregar pra gente e a gente vai responder. Tem perguntas aqui que são um tanto... pode ser bem polêmicas, assim. Não tem jeito, já Mas tô aqui, terão né? que ser respondidas, a gente tá aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa só... Tá bom. Faz um vídeo enquanto eu respondo alguma pergunta. Só clicar aí que vai vir automaticamente enquanto eu respondo alguma das perguntas. Vamos lá. Pode começar? Pode. Deixa eu pegar uma aqui. Pegar uma só, né? De vez. Isso aí, uma Tá, só. pode abrir? Pô. Não. A Gabi Ah, abre. é verdade. É. A Gabriela abre. Abusada, né? Qual o seu maior público para atendimento e o serviço mais realizado? Isso meio que ele já respondeu, né? Mais ou menos, isso aí. Então, o meu maior público hoje é o masculino, na verdade é 100%. E aí a gente tem muita criança também. E aí os dois serviços carro-chefes que a gente tem é corte de cabelo masculino e atendimento kids. Então são os dois serviços mais recorrentes que a gente tem. Uma pergunta aqui, meio... Mas eu vi, né, no seu perfil no Instagram que algumas mulheres cortam o cabelo lá com você também, mas é só aqueles cortes bem... como posso dizer? Bem Masculino. baixo. Isso, bem, Bem baixo. curtos. Isso, bem curtos, né? Isso, é importante falar isso, tá, É. gente? Não é preconceito, não é misoginia, não é nada disso. É porque nós somos uma barbearia, então os profissionais que eu contrato, eles dominam técnicas de barbeiro. E aí, às vezes, quando vai uma menina com cabelo muito grande, querendo fazer um corte... Eu sei que cabelo não tem sexo, estudando eu aprendi muito sobre isso, só que é pra não tirar o meu profissional da zona de conforto dele, que é atender rapazes, que é fazer cortes de cabelo que eles dominem a técnica a ser executada. Então é por isso. Quando vai uma mulher querer cortar o cabelo bem curtinho, ela vai fazer praticamente um corte masculino, sendo executado numa menina. Então essa demanda a gente atende. Mas qualquer outra coisa fora disso a gente não consegue atender. Eu não considero nem muito preconceituoso, porque é uma especialização, né, da sua barbearia, né, dos seus funcionários. É a mesma coisa, se você for levar por exemplo, uma mulher, né, que é especializada em cortes de cabelo feminino, levar um homem lá, ela vai ficar perdida. Perfeito. Quem dera se todo mundo pensasse assim. É segmentado, exatamente. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente vive hoje numa sociedade que é muito plural e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas coisas podem soar preconceito. Então, de fato, não é preconceito com mulheres. As mulheres são muito bem-vindas no meu estabelecimento. Tanto para ir acompanhar os esposos, cortar o cabelo, levar os filhos, para cortar o cabelo quando a gente pode dar conta da demanda dela, tecnicamente falando. Então, é só por isso tudo mesmo. Tudo bem, então. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Vai, tira aí. Vai lá, Gabi, trabalha. Sou eu. É ela agora? Coitada da Gabi. Aí tem uma pergunta aqui, olha, que eu tô doida pra fazer pra você. Se não for Quero ver, polêmica, eu tiro ela. pra mim já tá tranquilo. Não, se você tirar ela, você vai passar pra mim. Não vou, não. Vai sim. Você vai me Vai. ceder a pergunta, que você sabe que eu quero fazer aquela pergunta. O que é melhor, conquistar ou desfrutar? Eita. Pergunta Essa... legal. Então, eu ainda não consegui desfrutar muito do fruto do meu trabalho. Eu falo a verdade. E falando isso, pouca gente acredita, sabia? Eu tô plantando há 19 anos praticamente. Então, eu tenho que aproveitar o processo. Até hoje, eu tô plantando mesmo. E a pergunta era desfrutar ou conquistar, certo? Isso, Eu tenho conquistado. Só que eu acho que eu vou conseguir desfrutar mesmo daqui a uns anos. Então, eu não consigo ter esse feedback todo. Eu espero muito desfrutar de tudo que eu venho plantando esses anos todos. Mas, no momento, eu tenho conquistado. E é legal a sensação de conquistar. boa. Vai, mais uma pergunta. Agora é com a Gabriela. Essa aqui eu
ia fazer. Ah, Vamos fingir que eu peguei. tá bom. Deixa ela sabotar. Tá te sabotando, Gabi. Eu queria muito fazer essa pergunta pra você. Tomara que seja tranquila. Vamos lá, é tranquilona, fica tranquilo. Seus funcionários, na maioria das vezes, merecem um aperto de mão, uma chamada na conversa ou uma massagem no ego? Eita. Eu já começo respondendo que a massagem no ego não é boa pra ninguém. A massagem no ego, por melhor que a pessoa seja, por melhor profissional, ser humano, quanto mais a gente massageia o ego, mais perigo a gente corre. Então essa opção eu já descarto. Mas agora, quanto ao aperto de mão e A chamada na de conversa. atenção, Isso. todo lugar onde tem mais de uma pessoa, a gente vai ter ali pessoas com diferentes estilos, né? Então tem uns que merecem mais chamadas de atenção, Puxão tem de outros orelha. que merecem mais aperto de mão e Aham. assim vai. São seres humanos. Ele não ficou com medo da pergunta, não. Tranquila, bicha. Pode pegar Pode mais pegar uma. mais Ainda uma. bem, não tem nada de polêmico aqui até então. Não, isso aí que você vai querer ver também? Não, essa daí não pode ficar pro cedo. Ela pode fazer a pergunta dela? Pode, Bruno? ela pode. Essa pergunta eu cedo a ela. Cliente sempre tem razão? Eu acho que essa é a mais polêmica até agora. Ah, Era que você queria. Não, é porque falava dos funcionários. né? Sei Essa lá, vai que é dá a mais treta. polêmica até agora, gente. E definitivamente, sabe quando o cliente tem razão? Quando ele tem razão. Ué. Ué, é simples. Quando o cliente tem sempre razão? Quando ele está com a razão. Mas agora, a gente vai ter que analisar a situação. Vai ter hora que o cliente não vai ter razão, infelizmente. Por quê? Porque a gente lida com seres humanos, a gente vai tentar lidar da melhor forma inclusive com as situações mais chatas possíveis, que vão acontecer no dia a dia, assim. Mas, por mais que a gente saiba lidar, a gente tem um senso crítico de avaliar. Por exemplo, em relação à equipe. Se o cliente falar de algo, eu nunca vou tirar a razão do cliente na frente ali. Eu vou sempre dizer que a gente vai procurar melhorar. Todo o feedback é bem-vindo, inclusive o feedback negativo. Mas no fundo, a gente tem senso crítico para avaliar e saber. Bom, isso aqui tem fundamento, esse feedback. Esse aqui não tem tanto. E aí você não precisa deixar a pessoa desconfortável, você pode dizer que vai atender a demanda dela, mas ao sair dali, você vai lá e tem coisa que você precisa descartar. Porque infelizmente, o cliente, eu diria isso, tá? Ele tem razão quando ele tem razão. Não é uma redundância. Se você parar para pensar sobre essa resposta, você vai perceber que ela faz sentido. Quando a equipe tem razão? Quando a equipe está com a razão. Quando o dono do negócio tem razão? Quando ele está com a razão. Não é simplesmente porque eu sou o dono do estabelecimento que eu vou ter sempre razão. Não é simplesmente pelo fato de você ser cliente que você vai ter sempre razão. Acho que acima de tudo prevalece o respeito. Pode pegar mais uma. Mais uma. Deixa eu ver. É a última. Falta mais uma mesmo. É quem que vai fazer? Pode tirar meu papá? Não, vou tirar em papai não, daí. Tu já falou muito. Eita! Abusada. Deixa ela nos bastidores. Vocês são da Nos mesma bastidores. classe, por exemplo? Vocês estudam juntos? Somos. É a professora Yolanda que dá aula pra... Eita! Coitada da professora Yolanda com essas duas. É o dia todo brincando, a gente sabe. Mas isso é legal. Continua. Melhor atender criança ou adulto? Aí, né? Aí sim, a gente tem toda a metodologia para atender criança e tudo mais. A gente nunca vai dispensar uma criança. O corte infantil é, inclusive, um pouco mais caro por causa que é uma especialidade da casa. Mas a gente não é masoquista, né, gente? Criança demanda mais trabalho. Criança, às vezes, dói mais as costas. Criança, às vezes, você precisa de um tempo maior ou até menor, e aí isso desgasta também, não tem que cortar rápido. Existem alguns pontos da minha metodologia que eu criei, que um delas é assim: tem crianças que você precisa dar mais atenção. É mais carente, gosta de atenção. Já tem outra que você não pode ficar muito querendo conversar, querendo chamar a atenção, porque é mais reservada. E você tem que saber respeitar o limite de cada um. E aí tem criança que você vai demorar mais para cortar, até convencer ela. Já tem outras crianças que você precisa cortar rápido, que se você não cortar rápido, você não corta mais. E aí isso gera mais desgaste emocional, físico, profissional. Toda essa volta para responder a pergunta de vocês, para explicar que
Por mais que a gente nunca vá descartar uma criança, óbvio, cortar o de um adulto é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Você pede, olha, abaixa a cabeça, o adulto abaixa a cabeça. Levanta a cabeça, o adulto levanta a cabeça. Enfim, por esses motivos é melhor atender um adulto, mas as crianças são sempre bem-vindas. Muito bem. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Delone, muito obrigada pela sua participação, tá? Foi. Desculpa, gente, calma. Pode... Tá, corta essa parte, tá? Só... Dá pra cortar essa parte? Dá pra cortar? Ok. E eu achei que eu ainda tô demorando muito nas respostas. Não, tô Ainda entrando. faltam 10 minutos, se vocês quiserem falar. Mas pode finalizar ou pode conversar outras coisas? Pode conversar outras coisas. Ou também, se quiser finalizar, pode, né? Porque talvez elas já fizeram todas as Não perguntas. sei. Eu não Então dá pra fazer o quê? Deixa eu ver. Dá pra gente conversar naturalmente. Vocês mesmo, qual a dúvida agora? Olhando pra mim, qual a pergunta que vocês em si gostariam de fazer? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, mas deixa quando puder aí de novo. Dá pra usar pra vocês também, a plateia? Tipo, tem o pessoal aqui nos bastidores. Dá pra Ficaria perguntar. legal. Pensem numa pergunta aí se vocês quiserem fazer. Eu tenho várias. Viu? Dá pra História começar. de pescador, história de pescador. Vai, então, no 3 aí, Pedro, comanda aí pra elas continuarem. Tá bom. Aí vocês fazem as de vocês, Aí depois vocês eu- direcionam. Tipo assim, tem alguém por aqui querendo tirar alguma dúvida, tem que direcionar. Tem gente aqui nos bastidores, tal. Vamos Sim. perguntar se eles querem Começa fazer primeiro com a gente, depois os bastidores. Isso, ok? isso. Eu não tenho Vai pergunta, ser- não. Eu tenho vai pergunta. fazer um pouco de silêncio só pra poder ajustar na sincronização do áudio. Aí começa. Eu vou fazer o joia, pode falar normal. Tá bom. Entendeu? Eu ia te perguntar sobre qual é o estilo de corte que os homens ultimamente mais procuram e qual você recomenda. Tá. É fácil de responder? Claro. Tá bom. Porque você tá diante de um profissional devidamente preparado. Entendi. 3. Então, uma pergunta aqui, né, que eu tenho muita curiosidade, acredito que outras pessoas que estão assistindo também têm, é que qual é o estilo de corte que o público masculino tem procurado mais, né? E qual, assim, que você recomendaria? Que você fala assim, não, pô, aquele corte ali geralmente valoriza mais o rosto do homem, aquela coisa toda. Entendi, então. Uma pergunta da Bruna, tá? Essa pergunta sobre o que eu indico, eu não posso indicar aqui agora o corte universal, que vai caber em todo mundo. Seria mais no atendimento. Eu vou olhar o formato do rosto, eu vou olhar a personalidade, aí entra até um pouquinho de visagismo, sim. Mas, a segunda pergunta, o corte que é mais usado, mais pedido atualmente, não tem como negar, gente. Eu me lembro que quando eu comecei a minha carreira, passar a zero na cabeça era coisa de maluco. Quem aqui não se lembra disso? Talvez vocês não, né? Antigamente era coisa de doido. Hoje é difícil você ver alguém que não corta o cabelo e não quer a famosa régua. Então, hoje tá na moda. Quanto mais raspado na lateral, degradê, esse é o corte que mais sai. É um corte que não tem um dia na barbearia que a gente fica sem fazer um degradê. É o do momento. Hoje em dia é mais comum os homens usarem mais barba, hoje em dia é, tipo assim, mais comum uma cara Limpa? limpa, isso. Mas como barba, a barba tá muito Tá na bem- moda tá hoje em bem dia. alta, né? E eu sou como se fosse o ferreiro com a casa feita de espeto de pau. Porque eu gostaria de ter barba, eu não tenho. Eu não tenho como variar o estilo, mas realmente, hoje, a gente criou até um termo, né? Que a barba é a maquiagem do homem. E aí, Gabi, tem alguma curiosidade pra me falar? Não, eu tô suave hoje. Muito bom. E os bastidores? Tem algumas pessoas aqui nos bastidores, né, Bruna? Tem. Será que o pessoal dos bastidores teria alguma dúvida? Fala aí, Bruna. Como? Repete, Será que o desculpa. pessoal dos bastidores teria alguma pergunta pra fazer? Aproveita que eu tô disponível. Vai, vamos lá. Vai, Pedro, pergunta aí. O que fez você perceber que o CLT não dava pra você? Ó, pergunta... Gente, o Pedro é um dos técnicos aqui que tá nos bastidores, cuidando da parte técnica. Ele me perguntou o que me fez perceber que a CLT, ou seja, trabalhar de carteira assinada, era algo que não dava pra mim. Eu vou te responder, Pedro. Nunca ter trabalhado. Eu nunca trabalhei de CLT na vida. Eu sou barbeiro desde 17 anos. Eu só servi o exército com 18. 19 eu voltei a ser profissional barbeiro e sou até hoje. A minha carteira não tem uma assinatura. E eu não tenho nada contra a CLT. Eu sou diferente daqueles empreendedores, sabe, que demonizam a CLT. Não, porque
Gente, se todo mundo trabalhasse, se todo mundo fosse empreender, a sociedade hoje seria desequilibrada. Então é preciso haver um equilíbrio. Tem gente que vai ser CLT, vai ser feliz com isso. Já tem outros que não, que vão empreender. Enfim, eu acho que o propósito individual de cada um. Mas na minha opinião, o que me fez perceber que a CLT não era para mim é nunca ter trabalhado com CLT. Então, eu sempre empreendi e hoje a minha pegada é essa. Se eu não empreendesse no meu ramo hoje, eu acho que eu empreenderia em outro. E o empreendedorismo é minha paixão mesmo. Mais alguma pergunta aí dos bastidores? Eu queria fazer uma Vai lá, pergunta. professora, Você faz. pensa em fazer franquias? Com Ó. o seu nome, com a sua marca? Excelente. Professora Yolanda, mais uma pessoa que está aqui nos bastidores e me fez essa pergunta se eu penso em construir franquias, franquear o meu negócio. Todo mundo que leva o empreendedorismo a sério, uma hora vai chegar nesse ponto aí. De expandir, abrir filiais e até franquias. Então são dois modelos de negócio diferentes. A franquia e a filial. Porque a filial é você mesmo que abre mais uma filial do seu negócio, como o nome mesmo diz. E a franquia não. Você vende parte da sua marca e outra pessoa administra. E são dois modelos de negócio interessantes que quando chegar a hora, eu vou avaliar bem e vou ver qual se encaixa melhor no meu perfil do momento. Só que hoje, particularmente, eu pretendo abrir filiais sim. Filiais próprias, sabe? Outra Wellington Delane Barbearia, administrada por mim, pela minha equipe, mas em outro lugar. Franquear ainda não é algo que eu vislumbre, mas para o futuro, quem sabe também a gente pense até nisso. Mais alguma pergunta, gente, dos bastidores? Quanto ganha em média um barbeiro? Eita! Eita! Muito bom! Eu sei que eles são todos jovens, né? Se eles pensam em aposentadoria. Pergunta do Anderson. Anderson, hoje, acho que todo mundo quando acorda de manhã para ir trabalhar já pensa na aposentadoria, não tem jeito. Agora, pensar é uma coisa e ações para saber como você vai chegar lá é outra. Como eu disse, eles são o MEI, né? Eles têm o CNPJ e o MEI hoje ele tem lá as prerrogativas do que a CLT teria. Não tem aposentadoria por tempo de trabalho. Então o barbeiro ele vai ter que fazer um pé de meia, ele vai ter que, planejar a vida futura dele. Mas uma coisa muito interessante também do nosso ramo é que o barbeiro ele pode trabalhar até ficar velhinho, tá? Diferente de outras profissões. Não que não seja cansativo, mas o barbeiro, quem nunca aqui viu um senhor barbeiro trabalhando lá horas e horas lá? Porque é uma profissão que é uma higiene mental, é algo assim que quando a gente não exerce, mas a gente sente muita falta e ainda fisicamente você consegue fazer por muito tempo. E agora sobre a média salarial, se você der um Google aí agora, você vai ver que a média salarial do barbeiro no Brasil é de 1.900, dependendo, não passa de R$2.000 no Brasil. Mas eu costumo dizer que a nossa barbearia, mesmo sendo numa região que o poder aquisitivo não é tão alto, ela é fora da curva. Hoje, os nossos barbeiros trabalhando, gente, do lado de casa, em Nova Vila de Cava. Tem um que, inclusive, mora em cima da barbearia. Tem os apartamentos e ele mora lá, o Rubinho. Hoje, a gente tem barbeiros ganhando mais de R$4.000 do lado de casa. É o valor que muita gente que está formado em faculdades hoje ganha, ou nem isso. Então, tem uma perspectiva de crescimento, sim. Inclusive aqui, a gente tem perspectivas de barbeiros no futuro ganhar 5, 6 mil reais. Eu não prometo mundos e fundos como donos de barbearia de internet, ficam falando que barbeiro ganha 10, 13 mil reais. Ganha, mas como eu disse, a gente tem que olhar para a realidade, primeiro, do local, a gente tem que olhar para a sua rotina de vida, né? O quanto você tem que se sacrificar para ir trabalhar. Tem gente que vai trabalhar, pega várias conduções, acorda muito cedo. A gente trabalha no bairro e com essa média salarial, eu já acredito que seja fora da curva. Mas tem barbeiros sim no Brasil também ganhando 10, 13 mil reais. Só que definitivamente não é a regra. É uma porcentagem bem pequena mesmo. Então, 4 e mais do que isso até como a gente tem lá hoje, é fora da curva. Entendi. Se alguém tem mais uma... Vai, Elo, pergunta. Em que momento e o que te fez pensar na questão de parar a questão dos atendimentos, dos cortes e focar mais na questão administrativa? Cara, essa pergunta da Heloísa eu queria até um corte dela depois pra mim postar em algum outro lugar.
É uma pergunta muito, muito importante. Muita gente tem dúvida, inclusive. Tem gente que tá com raiva de mim, entre aspas, porque eu não corto mais o cabelo. E quando foi que eu percebi isso? Pra quem não sabe, a Heloísa tá aqui, ela é uma das administradoras da escola, ela fez essa pergunta aqui do bastidor. Quando eu percebi que eu precisava parar de cortar cabelo. Existem duas frentes de trabalho em qualquer lugar. Existe o trabalho estratégico e o trabalho operacional. O operacional é a mão na massa, o estratégico é a administração e tudo mais. E aí eu percebi que depois de um tempo a minha equipe cresceu. Hoje lá a gente tem 5 cadeiras. E essas 5 cadeiras, uma delas era preenchida por mim. E eu fazia os atendimentos e às vezes eu tinha que atender fornecedor. No meio do atendimento, rapidinho, cliente, espera um pouquinho. Aí ia lá, atendia o fornecedor. Às vezes o banco ligava, a gerente ligava, eu estava lá cortando o cabelo. E na maioria das vezes eu ficava cansado de fazer o atendimento o dia todo, ia para casa, continuava trabalhando, verificando os gráficos de metas dos barbeiros, criando, estabelecendo novas metas, vendo como estava o nosso faturamento, pensando em novas estratégias para a gente poder faturar mais, fazendo a gestão da equipe, planejando as reuniões. Então, eu percebi que ficou puxado. E em algum momento eu falei, bom, eu tenho 5 cadeiras aqui. Eu posso ter 5 barbeiros trabalhando, além de eu abrir mais uma vaga, mais um posto de trabalho para mais um profissional, eu ainda vou poder me dedicar mais à parte estratégica. E aí eu fui fazendo essa migração aos poucos, né? Eu não podia do nada alguém chegar lá no dia seguinte, o Deolane não corta mais cabelo. Então eu fui fazendo isso gradativamente. Eu preparei esse caminho, em 2 anos eu fui fazendo isso. No primeiro ano eu atendi ali, a minha agenda sempre foi muito cheia, ela era a primeira que enchia, então eu coloquei lá, menos 30% da capacidade, só atendia 70% da agenda, os outros 30% eu ficava mais livre. Depois eu fui ainda apertando mais, agora eu só atendo 50%, até que quando eu pensei em sair do operacional de vez, eu estava atendendo só 30% da agenda, administrando a obra da loja nova também, eu comecei esse processo. E aí eu percebi, esses 30%, conversei com eles, falei, gente, a partir de agora eu vou estar indicando vocês para outro profissional da equipe, um profissional que talvez tenha mais o seu perfil, por exemplo, o Pedro é um cliente que eu atendia. Qual o profissional da equipe que tem um perfil que vai se enquadrar com o perfil do Pedro? Indicava o Pedro para esse profissional, o Anderson para outro. E fiz esse processo de forma gradativa até que hoje eu não corto mais nenhum cabelo e me dedico totalmente à parte estratégica do negócio. É difícil para mim? Um barbeiro de quase 20 anos? Eu sinto maior falta de cortar cabelo. Volto ao meu quarto do meu pai, corto de algum amigo ali, mas sem compromisso. Mas eu entendi que era em prol de algo maior. E se eu não me dedicasse à gestão do negócio, eu ia estagnar onde eu estava. E aí eu preciso e prefiro continuar crescendo. Foi essa a questão. E quem sabe no futuro eu crie alguma outra demanda de serviço. Eu tenho essa ideia, tá? Criar um serviço diferenciado, Deolane exclusivo, alguma coisa assim, que eu possa atender alguns clientes que façam muita questão por um valor muito mais alto, em que eu não precise disputar o cliente com o meu barbeiro. Era meio que desleal, né? Até um cliente novo, eu tô falando pra caramba, né? Mas essa pergunta é maravilhosa. Um cliente novo que nunca cortou o cabelo comigo. Se eu tivesse ainda disponível na agenda, ele ia marcar comigo. Por exemplo, o cliente passava via Wellington Deolane Barbearia. Ele entrava. Com quem eu posso cortar o cabelo? Você pode cortar com Deolane, com fulano, eu quero com Deolane. Ele não quer nem saber se eu sou o que corto melhor tecnicamente, mas é o meu nome. Então era meio que desleal com os meus outros profissionais. Então eu preferi sair de cena, investir neles. Eles cuidam muito bem da parte operacional e eu hoje cuido da parte estratégica. Sou o suporte para eles trabalharem. Então é basicamente isso. Assim, pra gente finalizar, né, todo o nosso podcast e tudo mais, pra quem, né, tem essa meta, né, de começar a montar um negócio, uma barbearia, quais dicas que você daria, né, pra quem quer atuar na área futuramente? Excelente. A primeira dica que eu daria, não seja o meu concorrente. Você vai nadar no Oceano Vermelho, eu nado no Oceano Azul. O que seria isso? O que seria isso? O Oceano Azul é quando você nada tranquilo, você é o predador. O Oceano Vermelho é quando você é presa e aí você tem que nadar preocupado.
Hoje na região, graças a Deus, sem nenhuma prepotência, hoje a nossa barbearia ela nada no Oceano Azul. Por quê? Porque é resultado de investimento, de trabalho duro ao longo do tempo. Então hoje o profissional ele vai ter que estudar muito, ele vai ter que preparar um serviço diferenciado, porque hoje a gente tem muitos concorrentes, eu respeito todos, sou amigo de todos os barbeiros da região, alguns já fizeram curso comigo, então falando assim, tá gente, é brincadeira, mas eu tô falando para quem quer entrar agora, principalmente. Se estiver entrando no ramo para ser mais um, o conselho que eu dou, não abra uma barbearia. E de coração mesmo, não é porque é por medo de concorrência, não. Pensando na pessoa, você me disse para dar um conselho para quem quer entrar nesse ramo. O meu conselho é, estude, se prepare, seja um ótimo profissional primeiro, e aí trabalhe numa barbearia que você vai ganhar experiência, que vai te oferecer clientela, estrutura, te dar suporte, você vai crescer tecnicamente, ganhar experiência trabalhando ao lado de grandes profissionais. E aí depois você pensa nisso, em empreender no ramo, em abrir uma barbearia, você vai ter muito mais chance de ter sucesso do que se você acabar de sair de um curso cru já querendo abrir uma barbearia. Essa é a minha dica para todo mundo que me pergunta sobre isso. Tá bom. Muito obrigada, viu, Delone, pela sua participação no nosso podcast. Agradeço a todos aí que estão assistindo, aos bastidores, a toda a equipe. Muito obrigada. E você, Gabi? Eu quero agradecer pela sua presença, foi muito bom o bate-papo, por mais que eu não falei muito, né? Bruna falou demais. Mas foi bom receber você aqui. Além de eu ter ouvido a palestra que você deu, e foi bem interessante eu ter esse bate-papo com você aqui agora. Valeu. Então, gente, ó, tô valorizando muito esse momento, independente de serem meninas inexperientes aqui com o assunto, mas eu valorizo muito estar diante delas aqui. Sei que isso vai gerar um valor para quem está ouvindo, mas para elas também, assim como está gerando para mim. Então eu que agradeço, tá? A Gabi pela atenção, pela disponibilidade, a Bruna, ao colégio, ao ESME, a todo mundo que está aqui nos bastidores ajudando, e que Deus abençoe todos vocês. Não foi me feita essa pergunta, mas eu quero encerrar fazendo essas considerações finais. A gente tem um lema lá no nosso trabalho. Esse lema ele é baseado numa passagem bíblica de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Essa passagem bíblica diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que eu quero dizer com isso? Independente da fé de vocês, independente da fé de quem está ouvindo ali, eu não posso deixar de ir em nenhum lugar e deixar claro que Deus me trouxe até onde eu estou. E deixar claro que Deus vai me levar até onde eu tiver que ir. E tudo isso vai ser para a glória dele. Porque na palavra ele diz, o apóstolo Paulo disse isso: quer comais ou bebais. Ou seja, quem aqui não come e bebe? Todo mundo come e bebe. Se beber e comer, tarefas simples do cotidiano, precisam ser feitas para a glória de Deus, imagina estar aqui num podcast falando sobre empreendedorismo. Imagina liderar uma equipe de 5 barbeiros. Isso também precisa ser feito para a glória de Deus. Então o nosso lema é: a gente corta cabelo para a glória de Deus. A minha recepção atende o telefone, recebe os clientes, passa até um paninho no chão, faz um cafezinho para a glória de Deus. Esse é o segredo do meu sucesso, e eu tenho certeza que quem levar a vida vivendo para a glória de Deus vai ter sucesso também em todos os sentidos. Se não aqui, nessa vida, mas eu tenho certeza que na eternidade. Esse é o meu recado para todo mundo, para vocês que são tão novas aqui e estão conversando comigo hoje, para quem está nos bastidores e para todo mundo que estiver ouvindo. Tá bom, gente? Tá bom, isso. Muito obrigada. Muito obrigada.